Pessoal, mais uma resolução. O movimento de um projétil lançado para cima verticalmente é descrito pela equação y igual menos 40x ao quadrado mais 200x, onde y é a altura em metros atingida pelo projétil, x segundos após o lançamento. A altura máxima atingida e o tempo que esse projétil permanece no ar correspondem respectivamente a... Ok, então lançamento de um projétil totalmente vertical e a altura desse projétil em relação ao tempo em segundos está descrito pela função ali, né? Y igual a menos 40x ao quadrado mais 200x, que é justamente da onde eu vou partir, né? Vou partir dessa função, então, y igual menos 40x ao quadrado mais 200x. Então aqui esse y aqui é a altura que vai variando em função do tempo em segundos, né? Vamos fazer só um exemplinho aqui para que tu entenda, ó. Y igual menos 40x ao quadrado mais 200x. Vamos supor que eu queira saber a altura que esse projétil se encontra depois de 1 segundo de lançamento. Então o x é igual a 1. Então a altura y igual a menos 40 vezes 1 ao quadrado mais 200 vezes x, 200 vezes 1. E aí o meu y igual 1 ao quadrado é 1, menos 40 vezes 1, menos 40, mais 200 vezes 1, 200. E aí o y está a menos 40 com 200, 160, deixa eu olhar aqui a unidade, metros, né? Pela unidade, pelas alternativas aqui eu vejo que é aqui, ó, altura em metros. Então 160 metros de altura depois de 1 segundo. Então a pergunta é, quando que a altura será máxima? Né? Então de repente com 2 segundos a altura vai ser mais de 160, com 3 mais de 160, só que o que acontece com o objeto que é lançado verticalmente? Ele vai até uma certa altura e volta, né? Aqui eu tenho o lançamento do objeto, a partir desse ponto aqui, ó. Aí eu lanço ele, o que vai acontecer? Ele vai até o lugar mais alto, que eu vou chamar aqui de altura máxima, e aí depois ele começa a voltar, começa a cair. Então justamente é isso que ele quer aqui, ó. Ele quer saber qual é o valor da altura máxima e qual é o tempo que o objeto fica no ar. Quer dizer, o tempo que ele vai levar para subir e descer. Ok? Vamos começar com a altura máxima então. A altura máxima, em geral, quando uma questão vem regrada por uma função do segundo grau, vem regida por uma função do segundo grau, e temos aí a palavra máximo ou mínimo, estamos lidando com o vértice. Então, a presença da palavra máximo na questão me leva à ideia de vértice, porque vértice justamente é o quê? Vértice é o ponto, ou é o lugar de maior y ou de menor y. Certo? E aí eu posso, como é vértice, né? O vértice tem o x do vértice e tem o y do vértice. Como que eu vou saber se a questão pede, ou a pergunta, enfim, é sobre o x do vértice ou o y do vértice? Pela grandeza que está sendo perguntada. Por exemplo, se eu quero saber a altura máxima atingida, a altura é dada pelo y. Está aqui, ó. O movimento é descrito pela equação y igual... tarará, onde o y é a altura. Então, se eu quero a altura máxima, eu quero o y máximo. Então, eu quero o y do vértice. Então, justamente é por aí que eu vou começar o cálculo. Eu quero saber o y do vértice. O y do vértice eu posso calcular de duas maneiras básicas. A primeira, pela expressão menos discriminante, ou menos delta, né, sobre 4a. Ou posso utilizar a média das raízes e substituir no x. Depois eu faço assim. Primeiro eu vou fazer pela expressão aqui que define o y do vértice, menos delta sobre 4a. Aí eu faço separadinho aqui o delta, o discriminante, né, b quadrado menos 4ac. O discriminante, então, b quadrado, b é 200,
200 ao quadrado. Vai facilitar aqui porque o meu C, ó, o C aqui não tem, termo independente é 0. Então 4 vezes o A nem importaria, né? Mas eu vou botar aqui ao menos 40. E vezes o C que é 0. Ou ainda, tudo isso aqui, ó, o 4AC aqui, ó, vai dar 0. Então na realidade o delta é o próprio B quadrado, é igual a 200 ao quadrado. Como que eu faço 200 ao quadrado? Esqueço os zeros. 2 vezes 2, 4. Como é quadrado, eu dobro o número de zeros. Então se eu tenho 2 zeros ali, na realidade eu vou ficar com 4 zeros. E aí eu tenho 400.000 o meu discriminante. Venho para a fórmula y do vértice menos 400.000 ou ainda 40.000. 40.000 está aqui, ó. Então venho menos delta menos 40.000, divide por 4A, 4 vezes menos 40. E aí o y do vértice será igual a menos 40.000, divide por menos 160. E y do vértice, que é a altura máxima, posso cancelar os zeros, me sobra aí menos 4.000 divide por menos 16, onde eu tenho aí positivo y do vértice, então 4.000 por 16. Então vamos lá fazer o cálculo aqui num rascunho, deixa eu ver, acho que esse espaço aqui vai estar bom. 4.000 divide por 16. 4 não dá, eu pego 40, 40 por 16 dá 2 vezes, 16, 32, aqui me sobra 8, baixa um 0, 80. 80 por 16 dá 5, 5 vezes 16 dá 80, 0. Aí me sobrou um 0 aqui, ó. Esse 0 eu transfiro para o quociente 250, y do vértice igual 250, ou seja, a altura máxima 250 metros. E aí eu posso ficar com a letra B, eu posso ficar com a letra D, eu posso ficar com a letra C. O que vai diferenciar justamente é o que? É o tempo que esse projétil permanece no ar. Então o que é o tempo dele no ar? Então vamos fazer aqui um pequeno esboço do gráfico. Olha só, eu tenho aqui o eixo X e o eixo Y. A altura é dada no eixo Y e o X se refere a quê? X segundos, ou seja, o X se refere ao tempo. Então o tempo justamente que ele vai ficar no ar, eu vou calcular a partir do X. Então pensa, ó, ele vai sair de um X tempo inicial 0 e vai fazer, pelo gráfico, ó, esse tipo de descrição aqui. Então essa aqui é a parábola que descreve ou que representa a função da altura em relação ao tempo. Então olha o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou pegar essa função y igual menos 40x ao quadrado mais 200x e vou calcular as raízes, que justamente as raízes são o que? Os toques no eixo X. Então essa distância aqui, ó, entre as raízes, e tu vê que eu já botei uma raiz aqui na origem, uma raiz aqui, um x1 igual a 0. Então a distância entre essas raízes, entre o x1 e o x2, vai me dar o tempo de permanência no ar. Então isso aqui, ó, é o tempo x de permanência no ar. Então eu vou calcular as raízes. Como se calcula as raízes? Igualando a função a 0. Isso para qualquer função, né? Se eu quero corte no eixo x, eu quero raízes, eu igualo a função a 0. Então 40x menos 40x ao quadrado mais 200x igual a 0. Posso resolver isso utilizando a expressão do Bhaskara, posso usar soma e produto e ainda posso, de um jeito mais fácil, colocar o x aí em evidência. Então colocando o x em evidência, eu tenho menos 40x mais 200 igual a 0. Daqui sai, ó, o x1, que é 0, que foi a minha previsão. Olha só, confirmando aqui, ó, x1 igual a 0. E ali do parênteses, né, do outro fator, porque eu estou tendo aqui dois fatores, ó, o x
vezes menos 40x mais 200, essa multiplicação está dando zero. Se eu tenho duas coisas que se multiplicam e dá zero, é porque ou um deles é zero, o primeiro, ou o segundo é zero, ou os dois. Então eu parto do princípio que esse aqui também é zero, menos 40x mais 200 igual a zero. Menos 40x igual a menos 200. X é igual a menos 200. Usando aí a propriedade do cancelamento pelo acréscimo da função pela acréscimo da operação inversa nos dois lados, eu tenho esse menos 40 passando para cá, dividindo, e aí cancela aqui. Isso está me dando 20 por 4, menos com menos dá mais, então eu tenho aí x igual a 5, que seria o meu x2, a minha segunda raiz. Então aqui, ó, essa outra raiz x2 aqui eu sei que é o 5. Portanto, qual é o tempo de permanência no ar? Ora, o tempo de permanência vai desde os 0 segundos, que é o início do lançamento, né, até o meus 5 segundos, que é quando ele retorna ao solo. Portanto, qual é a diferença de tempo? 5 segundos. E aí eu fico com letra C. Aqui era inclusive a mais lógica, né? Aqui 0 segundos, 250 metros de altura, e aí o corpo, o projétil, não ficaria nem um segundo no ar, meio improvável. E aqui também meio alto isso, né? Ele vai atingir uma altura de 250 metros, vai ficar 200 segundos no ar. Isso significa mais de 3 minutos, né, no ar. Então também improvável, mas para ter certeza eu fiz o cálculo e concluí letra B. Ok? Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.